Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o primeiro domingo da Quaresma, que dá continuidade a esse tempo santo que nós iniciamos na quarta-feira de cinzas, e de modo especial a liturgia desse domingo, na oração coleta que nós fizemos e dirigimos a Deus no início da Santa Missa. Nós pedíamos ao Senhor que nos concedesse a graça de, nesse tempo quaresmal, progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida santa. Esses dois pedidos que nós fizemos ao Senhor, eles, por assim dizer, dão para nós o sentido desse tempo quaresmal que nós iniciamos e que nós estamos hoje aprofundando para, ao longo desses próximos dias e semanas, ainda mais procurarmos nos encontrar com Deus. A Quaresma, ela é para nós um tempo na liturgia que Deus nos convida a acolhermos a sua graça, que cai sobre nós de forma tão abundante, para que nós possamos nos converter, nos purificar e, é claro, crescer no conhecimento de Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida cada vez mais santa. Por que é importante nós termos claro o sentido da Quaresma para nós? Porque pode acontecer às vezes que, ano após ano, como nós estamos celebrando os mesmos mistérios, nós vamos nos acostumando com as coisas sobrenaturais e vamos nos acomodando, e podemos acontecer de esquecermos o sentido espiritual da Quaresma. Às vezes, a Quaresma pode se tornar para nós, pela nossa própria fraqueza, pelo nosso esquecimento, nada mais do que uma mera popular festa cristã, ou um tempo de folclórico, aonde nós iniciamos na quarta-feira de cinza, logo após o carnaval, com a imposição de cinzas sobre as nossas cabeças, e a Quaresma passa para nós em branco, e nós não aproveitamos as graças que Deus deseja nos dar nesse tempo quaresmal. Duas grandes verdades esse tempo da Quaresma nos ensina e nos ajuda a colocar no nosso coração e na nossa mente. A primeira verdade é aquilo que nós acabamos de ouvir no Evangelho de São Marcos. O Espírito levou Jesus para o deserto. A palavra original no qual São Marcos escreve esse Evangelho, ela é um pouco mais forte do que simplesmente dizer que o Espírito levou Jesus para o deserto. O original diz que o Espírito arremessou Jesus para dentro do deserto, para que lá ele pudesse ser confrontado com Satanás. É como se São Marcos dissesse que o Espírito lançou Jesus como uma pedra em direção ao diabo, para que ele o confrontasse, para que ele combatesse no deserto, pela oração, pelo jejum, o poder de Satanás, o domínio de Satanás sobre o homem, através das tentações que o diabo sempre oferece ao homem, e também prova e provou a nosso Senhor. Ora, aquilo que São Pedro disse para nós agora na primeira carta, nos ajuda a entender o porquê que a Quaresma é tão importante. Nós, pelo batismo, fomos resgatados. Nós, pelo batismo, fomos feitos filhos de Deus em Cristo. E, portanto, com o Senhor nós somos um só povo, um só corpo, que tem Cristo como cabeça e cada um de nós como membros, e o Espírito Santo como a alma desse corpo. E por isso, da mesma forma que o Espírito lançou Jesus deserto adentro, para que ele confrontasse o diabo, o Espírito também carrega e leva e atira cada um de nós, nesse tempo quaresmal, para o deserto, para que também nós possamos combater Satanás e vencer as suas obras malignas em nós. Porque se a cabeça já venceu, nós que somos os membros ainda precisamos vencer. Ora, a primeira coisa importante é nós nos recordarmos então que esse tempo para nós de entrar no deserto com Cristo é um tempo de provação. É um tempo em que nós temos que estar atentos, porque Satanás prova a igreja de Cristo, prova publicamente, mas também prova pessoalmente, individualmente, particularmente a cada um de nós. As provações públicas da igreja não são muito segredo para nós. Se nós estamos aí acompanhando todas as polêmicas que estão havendo na internet, sobre tantos temas ligados à igreja, sobre campanha da fraternidade, sobre isso e sobre aquilo,
Não cabe a nós aqui entrarmos no mérito se quem está certo é o lado A, o lado B, o lado C. Nós, bons católicos, bem instruídos na nossa fé, bem catequizados, sabemos muito bem o que nós devemos acolher pela nossa fé e também o que nós devemos rejeitar. Mas o mais importante para nós é entendermos que essas provações públicas pelas quais a igreja passa, elas são em primeiro lugar a ação do diabo, porque ele é o mestre de toda divisão, de toda discórdia, ele é o pai da mentira. E a mentira, quando vai se difundindo, ela vai gerando divisão, ela vai gerando separação, ela vai gerando facções, ela vai gerando conflitos, ela vai gerando oposições. É isso que a mentira faz. E Satanás, como pai da mentira, gera no meio de nós, o povo de Deus, inúmeras divisões pelas mentiras que ele semeia entre nós, nos corações e nas mentes. Meus queridos, é triste ver quantas pessoas perdem um tempo precioso discutindo um lado, um outro, comentando uma coisa, comentando outra, xingando um, xingando o outro. Uma perda de energia tão grande que poderia ser utilizada para aquilo que é essencial para nós no tempo quaresmal, que é entrar deserto adentro para conhecer a vontade do Pai e nos preparar para viver de acordo com a sua vontade. É para isso que serve para nós a quaresma, um tempo de levar a sério o chamado de Deus para nós, a conversão, levar a sério o chamado de Deus para nós, para a nossa purificação, o chamado de Deus para nós, para que nós cresçamos no conhecimento de Cristo e não nos percamos com tantas coisas fúteis e vazias. Mas qual é o problema? Pode ser que, se eu não percebo que a quaresma para mim é um tempo de conversão, isso pode acontecer conosco. Talvez eu ainda não consegui fazer um bom propósito quaresmal, talvez eu ainda, desde a quarta-feira de cinzas, não planejei quais penitências vou colocar em prática. Isso pode ser para nós um sinal de que alguma coisa deve ser revista. Talvez aquilo que é mais importante nós estamos esquecendo. Se eu olho para mim e vejo na minha vida e digo, não tem nada para mudar, está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo tranquilo, tudo está correndo tão bem, a vida está tão maravilhosa, não tem problema algum, não há nada para converter. Ou se há, não é em mim, certamente, é no outro. Ele tem alguma coisa para mudar na minha família, os meus amigos, a igreja tem alguma coisa para mudar, porque a igreja está dizendo alguma coisa que não deve dizer, os outros têm que mudar, eu não, eu estou bem, eu estou ótimo. Então nós já temos aí um grande campo de trabalho para nós no tempo quaresmal, tomar consciência de que nós somos pecadores. E essa verdade, ela está quase que totalmente esquecida no nosso mundo. Nós vivemos numa época em que as pessoas se recusam terminantemente a se dar conta da sua condição pecadora. É claro, porque nós somos uma época de corações tão orgulhosos, tão cheios de si, tão sábios, tão progredidos nas ciências e nos conhecimentos, que parece que dizer que nós somos pecadores feriria o nosso amor próprio. Mas isso não precisa de muito argumento para nós chegarmos a essa conclusão. Basta eu e você olharmos para nós mesmos. Basta eu e você olharmos para a nossa consciência. Basta que eu e você fiquemos 2 minutinhos em silêncio e façamos um exame dos nossos últimos dias, ou semanas, ou mês, para nós termos a certeza óbvia e clara de que eu e você somos pecadores. Essa é a nossa condição fundamental. Portanto, nós temos diante de nós apenas 2 caminhos. Ou nós somos pecadores separados de Deus, fora da graça, ou nós somos pecadores que precisamos nos reconciliar e já estamos reconciliados com Deus, como filho que somos de um Pai amoroso. Não existe uma terceira possibilidade. Eu não estou nem no pecado, mas também não quero a Deus. Eu estou no meio termo. Não existe. Depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, só existe 2 possibilidades. Ou nós estamos na graça, ou nós estamos no pecado. Cada pessoa na terra, ou ela está na graça de Deus, ou ela está fora da graça. Não tem um meio termo, não tem um terceiro caminho. E é isso que a quaresma deseja nos levar a conhecer. A humildade de um coração que sabe que é pecador. E por isso ele precisa se converter para o Senhor, por isso ele precisa se purificar, por isso ele precisa conhecer a Jesus Cristo.
E por isso que nosso Senhor, na quarta-feira de cinzas, no evangelho que nós ouvíamos na Santa Missa, nos ensinava 3 exercícios espirituais quaresmais, que nós já ouvimos tantas vezes, mas que talvez ainda não entrou na nossa mente e no nosso coração. O primeiro deles é a oração. Orar. A quaresma é um tempo para a oração, porque a oração é o único modo que nós temos de conhecer a Deus. É o único modo que nós temos de entrar em diálogo pessoal com o Senhor e conhecer a sua vontade. Para isso que Jesus entra no deserto, para se retirar em oração. Ora, para que eu possa conhecer mais a Deus, progredir no conhecimento de Jesus Cristo, como meu Salvador, como meu mestre, como meu amigo, eu preciso ter tempo para a oração. E aí nós precisamos olhar para nós e vermos se nós estamos fazendo esse propósito quaresmal, ter tempo para a oração. Porque quando nós entramos no deserto, se nós já vimos um filme, um documentário ou algo sobre os desertos que existem no mundo, nós sabemos que quando alguém entra no deserto, por exemplo, o deserto do Saara, que é um dos grandes desertos do mundo, não há vida no deserto. Não há possibilidade de morar permanentemente no deserto. O deserto é um caminho de passagem de um ponto a outro. E nós que entramos no deserto, precisamos aprender nesse tempo quaresmal com o Senhor a caminhar em direção a Deus que nos chama, como Cristo também fez. E pode acontecer que nós que estamos caminhando, vamos nos distraindo no meio do caminho. Vamos nos perdendo em miragens que acontecem no deserto. Vamos começando a achar que as coisas que nós vamos vendo, que vão ocupando o nosso tempo, que vão sugando as nossas energias, é elas que são para nós lugar de repouso. Meus queridos, não há água no deserto. Não há fonte abundante de água para matar a sede daqueles que lá passam. É preciso caminhar. Talvez encontre um oásis ou outro, mas é preciso caminhar. Ora, hoje nós ocupamos grande parte do nosso tempo buscando inúmeras coisas que nos distraem de Deus, e pouco tempo nós reservamos para Deus. As redes sociais estão aí para não deixar com que eu minta. Quanto tempo você passa, eu passo nas redes sociais? O que é que nós buscamos lá? O que é que nós estamos fazendo em busca de conversar com fulano, beltrano, ciclano, mas esquecendo de ter um tempo maior para dialogar com o Senhor? Isso não significa de modo algum renunciar ao nosso uso das tecnologias no tempo quaresmal. Não, isso seria um pouco infantil, mas aprender a administrar o nosso tempo. Por isso a oração para nós, ela tem que crescer nesse tempo quaresmal. E para isso eu preciso administrar bem o meu tempo com ordem, com equilíbrio, com prudência. Um segundo exercício espiritual que nosso Senhor nos recomendou para viver bem esse tempo de deserto quaresmal é o jejum. O jejum nos ajuda não só a nos privar de comer coisas, mas o jejum nos ajuda a aprender a administrar os nossos sentidos, o nosso corpo, o nosso apetite e os nossos instintos, porque todo o prazer excessivo ele é prejudicial. Alguns pensam por aí e ensinam e dizem isso, que a igreja é muito má. A igreja é muito ruim, porque a igreja tira a liberdade do homem, a igreja nos priva de todas as coisas boas da vida, a igreja nos enche de normas e regras. Ser cristão é tão chato, porque a gente tem que seguir, se a gente é um bom cristão, a gente tem que seguir tudo o que a igreja fala, e é tão chato fazer isso, é tão cansativo, a gente não pode curtir os prazeres da vida. Isso é sinal de uma consciência que está perdida no deserto e pode correr o risco de morrer, porque quando eu me perco no deserto, eu morro. Não é isso que a igreja deseja de nós, pelo contrário, a igreja nos promete que um dia todos nós entraremos em comunhão com a fonte de todos os prazeres, Deus. Mas para nós chegarmos lá, nós precisamos primeiro aprender a administrar os prazeres da vida. Existe uma lei natural em nós que diz que nós devemos fugir da dor e buscar o prazer. Essa é uma lei universal e que ela nos protege, nos mantém vivo, nos conserva. Mas nós que somos pecadores temos a tendência a desordenar essa lei, e nós fugimos de todas as dores e buscamos todos os prazeres de forma desordenada. Ora, beber
beber em si mesmo não é algo ruim, não. Mas se eu bebo compulsivamente, excessivamente e sem controle, de forma desordenada, eu estou destruindo a minha própria vida. Comer não é mal, pelo contrário. Mas se eu como compulsivamente, desordenadamente, descontroladamente, é claro que vou prejudicar a minha saúde. E assim, todos os prazeres lícitos e necessários da vida, se são colocados em prática de forma desordenada, eles vão gradualmente matando aquele que não sabe administrar o seu uso. Meus queridos, nós precisamos elevar o nosso olhar para Deus pela oração, para aprender que nem toda dor é ruim, nem todo prazer é bom. E nós sabemos disso por experiência. Uma mulher que está alegre porque está próxima de dar à luz, quando chega na hora do parto, ela vai passar por um grande momento de provação e de dor, mas aquela dor em si mesmo não é ruim, porque aquela dor traz a esperança de uma vida nova que ela deseja e que ela ama. Ora, a quaresma tem que ser para nós um tempo de fazer penitência, de enfrentar a dor, a renúncia, que vai fazer brotar em nós na Páscoa uma vida nova, uma vida da graça, uma vida sobrenatural. Por isso nós precisamos aprender a fazer jejum. Eu dizia na quarta-feira que algumas pessoas ensinam por aí, inclusive eclesiásticos, clérigos, padres, ensinam por aí, em muitos lugares, que Deus quer a misericórdia, Deus quer o amor, Deus quer que a gente ame a todo mundo, indistintamente, não precisa se mortificar, não precisa fazer nenhuma penitência. Deus não quer o sacrifício, Ele quer a misericórdia. É verdade. Mas nós, quando olhamos para o nosso coração e vemos que dentro dele existe o amor próprio, desordenado, que faz com que nós queiramos ser servidos o tempo todo, que nós nos sintamos o centro de tudo, que nós queiramos que tudo esteja aos nossos pés para fazer a nossa vontade caprichosa, imatura e rebelde, então nós precisamos fazer um caminho de penitência para que nós possamos ir abrindo gradualmente mão de nós mesmos para amar a Deus. A oração nos ajuda nisso, o jejum e as penitências corporais nos ajudam nisso. E por último, o terceiro exercício é a esmola ou a prática da caridade em todas as suas formas, que é uma forma concreta de nós abrirmos mão de nós mesmos em benefício do outro. Meus queridos, isso é espírito quaresmal, colocar essas três coisas em prática, para estar cada vez mais unido a Cristo, para nos converter, nos purificar, nos voltar mais para o Senhor, conhecê-lo mais e corresponder ao seu amor por uma vida santa. O grande risco que nós corremos na quaresma é de fazer a nossa quaresma não frutificar, não produzir frutos. E como é que nós fazemos isso? De forma muito simples. Nós, se vocês me permitem, nós costumamos fazer propósitos completamente abstratos, gerais, aqueles propósitos que não têm muita eficácia. Por exemplo, nada contra, com todo respeito àqueles que assim fizeram, mas há pessoas que dizem: padre, eu vou fazer o propósito quaresmal, a minha penitência vai ser não tomar refrigerante. Ótimo, fantástico. Padre, a minha penitência quaresmal vai ser não comer chocolate. Ótimo, muito bom, interessante. Ou vai ser não comer pizza, ou não fazer isso, não fazer aquilo. Fantástico. Só que é um problema, só um problema. A quaresma não é um tempo de dieta coletiva da igreja. A quaresma é um tempo de conversão sincera do meu e do seu coração pecadores. E esses propósitos, eles mudam pouco ou nada na nossa vida cristã. Ficar sem tomar refrigerante, fantástico. Como é que isso converte o teu coração? Não comer chocolate, como que isso está convertendo o teu coração? Os nossos propósitos, eles têm que ser adequados ao que nós somos. E aí que está para nós a consciência da quaresma de que nós somos pecadores. Ora, nós somos enfermos, nós estamos doentes pelo pecado que existe em nós e que nos faz o tempo todo sermos egoístas, orgulhosos, presunçosos, teimosos, infantis, vaidosos. Ora, qual é o problema disso? Se um doente vai ao médico e o médico pergunta: aonde está doendo e qual é o teu problema? O que você está sentindo? E o paciente começa a contar caso, o médico não vai ser capaz de ajudá-lo. Meus queridos, a quaresma é o tempo de nós abrirmos as nossas feridas,
expormos as nossas feridas diante de Cristo, para que Ele olhe com o seu olhar sobrenatural e possa ir lá e tocar na ferida, abri-la, limpá-la, para que ela não comece a inflamar. Todos nós temos uma ferida, todos nós temos feridas espirituais que são nossos pecados, nossos vícios de estimação, estão aí, e talvez você e eu já experimentamos que elas inflamam de vez em quando, ou algumas com mais frequência do que outras, e nós precisamos não cobri-las, vou enfaixar do jeito que está e vou deixar ela aqui, não tem problema não. Um dia, só de eu fingir que ela não está aqui, ela vai desaparecer. Não vai, ela vai inflamar, ela vai crescer, ela vai apodrecer e exalar mau cheiro. E às vezes nós sentimos o mau cheiro das nossas feridas pelo nosso comportamento, no nosso pensamento, no nosso modo de falar, no nosso modo de agir. Quando eu fecho a porta do meu quarto, quando eu fecho a porta da minha casa, quando eu fecho a porta do meu carro, quando eu estou sozinho, eu começo a sentir o mau cheiro das feridas espirituais que eu tenho. Está ali, mas eu estou fingindo que ela não existe. Eu preciso tratá-la, eu preciso desenfaixar e mostrar a Cristo e dizer: essa é a ferida, ela está inflamando, ela já está inflamada, ela já começou a apodrecer, precisa limpar. E a oração, o jejum e a esmola, a caridade, são esses 3 exercícios espirituais que vão nos ajudar a crescer na comunhão com Cristo, para que Ele vá purificando as nossas feridas e nos trazendo de novo a saúde que nós precisamos. Meus queridos, não vamos nos distrair na caminhada no deserto, não vamos nos perder com as miragens, não vamos ficar olhando de um lado para o outro, não vamos deixar que Satanás nos mantenha preso numa corrente, porque é isso que o pecado é para mim e para você, uma corrente que o diabo nos laça, nos prende. Cada vez que nós pecamos naquele pecado nosso de estimação, ele puxa a corrente para mais perto, para mais perto, para mais perto, até que nós fiquemos juntos dele, para ir exatamente no lugar onde ele está. Ora, Cristo, é o que diz São Pedro para nós, na segunda leitura, veio para nos libertar, como libertou o dilúvio, aqueles 8, pela arca, que eles sobreviveram na destruição de uma humanidade podre. Ora, se nós entramos na quaresma com esse espírito sincero de conversão, de confiança em Deus, de humildade, de sinceridade do coração, nós vamos quebrando os grilhões, ou Cristo, melhor dizendo, vai quebrando os grilhões da nossa corrente, para que nós sejamos livres, e Ele é que nos dá a verdadeira liberdade dos nossos pecados. Por isso, a quaresma é um tempo de fazer um propósito sincero. Não faça 20 propósitos, você não vai cumprir. Não faça 15, também não vai. 10, também não vai. Faça 2, um propósito. Eu tenho essa ferida, este problema, e isso eu preciso me converter. Eu vou usar o tempo da quaresma para poder rezar mais, para poder fazer mais penitência, para poder praticar a caridade, para que Cristo me cure, e quando chegar na alegria do tríduo pascal, de modo particular no domingo da ressurreição, eu possa celebrar, porque dentro de mim brotou uma vida nova, a vida da graça. É esse caminho que nós temos que fazer ao longo desse tempo. Por isso nós temos que pedir à Santíssima Virgem, nossa mãe, São José, que nos ajudem nesse tempo quaresmal a levar a sério a nossa quaresma. Não podemos perder tempo, porque não sabemos se teremos uma quaresma o ano que vem, para nós, para cada um de nós, ou para todos. Não sabemos de nada, não sabemos o dia de amanhã, o mês que vem, o ano que vem. Então vamos aproveitar esse tempo quaresmal para nos purificar com humildade, com sinceridade, sabendo que o mais importante é progredir no conhecimento de Jesus Cristo. É Ele que nos liberta, e corresponder àquele amor tão maravilhoso que Ele tem por nós, porque deu sua vida por nós, com uma vida santa que nós lutamos para conseguir, apesar das nossas fraquezas, que são muitas, apesar das nossas debilidades, mas o Senhor está com as mãos estendidas para nós, nos ajudando nesse caminho. Nós não estamos sozinhos, os santos estão conosco, nos impulsionando em direção ao Senhor. Nós não estamos sozinhos nesse deserto. Por isso vamos pedir a todos eles, a começar pela bem-aventurada Virgem Maria e São José, que nos ajudem a fazer um sincero caminho de vida espiritual nesse tempo quaresmal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.